você, gente. Irmão é irmão. Isso é amor, viu, Léo? Foi na tua casa aquilo não, né? Não. Para saber, Léo. Você está com essa informação toda. Vamos estudar a palavra? Eu tenho um recado para você, muito importante. A força e o poder da vida com Jesus. Eu preciso que você entenda o que a vida com Jesus proporciona. Porque se nós entendermos esse projeto de Deus, se nós entendermos a importância disso, muitas coisas vão ser resolvidas em nossas vidas. E eu quero que você abra o seu coração para entender isso, porque qual é a vantagem de ter uma vida com Jesus, bispo? Eu conheço pessoas que não vêm à igreja, têm uma vida tão bacana. Bispo, eu conheço pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, não fazem mal para ninguém, têm uma família bonita, têm uma família legal. Qual é a vantagem de estar na igreja? A gente precisa entender isso, né? Qual que é a força e o poder de uma vida com Jesus? É importante porque quando vem a tempestade, porque ela vem, gente, vem. Quando vem a crise, isso não é palavra de derrota ou palavra de morte. Isso faz parte da natureza humana, da nossa vida. Aí você vai ver sempre a diferença de quem tem uma vida bacana e não tem Deus, de quem tem uma vida bacana com Deus. A diferença é muito grande. Lá em Zacarias, o profeta menor diz assim no capítulo 9, versículo 11. Quanto a ti, Sião, Sião é a igreja. Ele diz, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. O Senhor está dizendo aqui pelo profeta, olha igreja, olha meu filho, minha filha, por causa do sangue da aliança, por causa da minha aliança contigo, eu tirei vocês de um cativeiro e de uma cova que não havia recurso para vocês viverem, não tinha condições, vocês morreriam se não fosse esta minha aliança com vocês. E aí no versículo 12 ele diz assim, voltai à fortaleza, volta à fortaleza, ó presos, você que está agarrado, algemado, a esperança que há em mim, que há em Deus, também hoje vos anuncio, eu recebo essa palavra para a sua vida, que tudo vos restituirei em dobro. Eu recebo essa palavra para a sua vida. Eu recebo a restituição de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua honra, sobre o seu nome. Eu recebo a restituição de Deus. Pai, que o teu Espírito possa nos falar nesta hora. Eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu me sinto privilegiado, Deus, de ser porta-voz de boas novas. Há homens e mulheres nesta terra que são mensageiros de Baal, são mensageiros de tragédia. E o que me traz alegria ao meu coração é saber que dos meus lábios tem extravasado a graça. Através dos meus lábios tem fluído rios de águas vivas, de água viva que desce do seu altar. Que o teu Espírito nesta hora possa usar os meus lábios, possa usar a minha vida e que o Senhor Deus fale poderosamente ao coração do teu povo e que ao sairmos daqui, Deus, que possamos sair com esta força e com este poder que só a vida com o Senhor proporciona. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Esse texto que eu iniciei o culto é uma palavra muito, muito preciosa e muito importante para o povo de Deus. É um momento em que Deus usa o profeta para dizer a Sião, para dizer ao seu povo, que por causa da aliança que ele havia feito, ele estava colocando a mão sobre eles, tirando eles do cativeiro, para que eles pudessem ter novamente uma dupla honra em suas vidas. E Deus diz assim, olha,
Voltai à fortaleza. Voltai à fortaleza. O que é voltar à fortaleza? É estar firme na igreja, porque fortaleza é sinônimo de segurança, de descanso, de repouso, de uma vida sem medo, de uma trajetória de vida sem intimidação. Eu quero que você compreenda que uma vida com Jesus vai proporcionar para você segurança. Eu queria que esse momento fosse um momento que você prestasse bastante atenção no que eu estou te falando, porque é importante você entender algumas coisas e alguns aspectos importantes da natureza cristã. A primeira delas é que tudo na vida de um filho, de uma filha de Deus, discorre entre você e Deus. É importante você saber isso, porque você não pode achar que a salvação é algo coletivo. A salvação ela é individual. Eu luto pela minha, você pela sua. Eu sou responsável pelas minhas ações, você é responsável pela sua. É importante que você saiba que o compromisso maior é entre você, unicamente entre você e Deus. Você não pode pensar de maneira nenhuma, de hipótese alguma, você pode se dar ao luxo de pensar que a responsabilidade da sua vida, dos seus sonhos, dos seus negócios, do seu chamado, ele é terceirizado por alguém. Talvez você pense assim, bispo, qual é a responsabilidade de um pastor? A responsabilidade de um pastor é conduzir o rebanho, é orientar, é ensinar, é instruir. Eu muitas vezes, se necessário for, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou a qualquer lugar, porque eu não tenho nenhum constrangimento nisso, eu posso pegar na mão de qualquer pessoa e trazer para a igreja. Agora, não é isso que Deus quer. Porque eu queria que a igreja desenvolvesse essa mentalidade madura, este conhecimento sólido da palavra de Deus, porque algumas pessoas pensam que a responsabilidade às vezes é de um líder. E eu não tenho constrangimento nenhum se tiver que fazer isso, que é ir buscar alguém, pegar no colo, colocar no colo, trazer à igreja, cuidar, apacentar. Agora, a responsabilidade, isso é maturidade, a responsabilidade não é do líder. Porque eu não sou responsável, não sou eu que tenho que fazer você ter uma vida íntima e madura com Deus. Não sou eu que tenho que, de alguma forma, criar expectativas ou gerar no seu coração uma expectativa, algo que te atraia para ter um relacionamento com Deus. O meu chamado é subir aqui, ministrar a palavra, é cuidar da sua vida se necessário for, é te orientar, é instar, seja no altar, seja fora do altar, mas você precisa ter esta compreensão. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida espiritual. Diga, eu tenho uma grande responsabilidade com a minha vida espiritual. É importante você ter esse entendimento de que não é por causa do outro, não é por causa de alguém, porque você imagina o que se tornou essa geração que a gente vive, eu tenho dito isso, hoje uma irmã me falou isso em Santos, eu dei risada, ela disse, bispo, essa geração é a geração do mimimi. Eu disse, realmente, eu sei o que é a geração do mimimi, são pessoas que por qualquer coisa a pessoa fica com mimimi, a pessoa se constrange, a pessoa... Amados, entenda uma coisa, você não é e não pode ser com Deus a geração do mimimi. Tem gente que não vai aceitar ser repreendido, vai ficar chateado, vai ficar de bico torcido, vai embora. A responsabilidade não é do líder, é tua. A gente tem que ter isso, claro, estou falando com a maior pureza do meu coração, com a maior simplicidade que eu posso para você compreender isso. É responsabilidade sua cuidar da sua vida espiritual e daquilo que você tem, porque no final das contas não sou entre eu e você, é entre você e Deus, não é entre você e alguém. Não terceirize a responsabilidade da sua vida espiritual para ninguém. Você não pode
terceirizar a sua responsabilidade espiritual com a porta da igreja. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade espiritual com a vida do bispo. Você não pode responsabilizar a sua vida espiritual com a sala de aula das crianças, com a cantina ou com qualquer outro tipo de coisa. Você tem que compreender que se você quer ter vida vitoriosa, é entre você e Deus. Você pega a geração de Pedro. Pedro levou na cara. Eles eram presos, esbofeteados, humilhados. E aí Jesus dizia, se você for humilhado por minha causa, você vai ser honrado pelo Senhor. Simples assim. Eles eram presos, esfolados, alguns crucificados. Por amor a Jesus, eles sabiam, eu tenho uma responsabilidade com a minha vida com Deus. Eu queria que você entendesse isso, guardasse isso no seu coração, porque assim, você não pode criar uma expectativa de que você vem à igreja porque a igreja tem luz bonita, porque a igreja tem ar-condicionado, porque está... Amado, olha, a igreja podia ser uma senzala, não podia ter nada, como é na África, não porque eles querem, porque os africanos são muito zelosos com o culto ao Senhor, eles louvam, é uma celebração. Eles fazem a melhor roupa que eles podem com retalho e vão para a igreja. Eu vejo isso pela mídia, não conheço pessoalmente, mas vejo pela internet. Uma alegria de servir a Deus com muito pouco. Então, eu não posso criar uma vida com Jesus baseado assim. Eu vou porque a igreja tem um ar gostoso. Eu vou porque a igreja tem uma salinha. Eu vou porque eu sou tratado bem. Eu vou porque beijam minha bochecha. Eu vou porque tem cantina. Eu vou... Não! Você tem que vir porque você é escravo de Cristo. Foi comprado por preço de sangue. Foi tirado de um mercado de escravos, de uma senzala. E Ele te deu vida e vida em abundância, e Ele é o único que te garante a vida eterna. É por isso que você tem que vir e servir a Deus. É por isso que você tem que ter uma vida com Jesus. Porque é esta vida com Jesus que vai gerar força e poder para você viver. Força e poder de uma vida com Jesus. É uma vida de fato. A gente se depara com pessoas que estão vivendo um desequilíbrio. São fortes, estão bem numa área da vida e a outra área da vida está arrebentada. A uma área da vida a pessoa está de vento em polpa, mas a outra área da vida está afundando e a pessoa sabe que está afundando ou às vezes nem percebe. O que eu preciso entender? Que precisa haver um equilíbrio, que é necessário voltar à fortaleza, voltar a esta vida e criar uma vida de força e de poder que só a vida com Jesus proporciona. Eu não quero aqui de verdade, eu falo isso com temor e tremor no meu coração, uma igreja de pessoas que vivem uma vida mimimi com Deus. Eu não quero despertar em você, gerar em você uma falsa sensação. Sabe, eu não posso ser um líder. A pior espécie de líder que tem é o líder que fica pegando na mão e levando aqui com o bebezinho, entrando. Isso não é liderança. Sabe o que é liderança? Liderança é exemplo. Sabe como eu lidero a minha casa? Sendo exemplo para os meus filhos. Sabe como eu lidero a minha vida e as pessoas que cercam a minha vida? Sendo um exemplo. As pessoas têm que olhar para mim. E eu não tenho que pegar na mão de ninguém e dizer assim, venha cá, faça isso aqui. As pessoas têm que ver em mim o exemplo daquilo que eu sou, com Deus, daquilo que eu sou na minha vida, e elas vão dizer assim, eu quero seguir porque essa pessoa é modelo para a minha vida. Então você não pode querer, entenda isso, por favor, ou criar uma expectativa de que a sua igreja é maravilhosa, porque a sua igreja tem um som bacana, que a sua igreja é maravilhosa, porque a sua igreja tem uma recepção legal, a sua igreja é muito legal, porque as pessoas abraçam e dão um beijo na bochecha. Não! A igreja não precisa ter nada disso, isso é um plus que a igreja tem. Pedro levava na cara e amava Jesus. Paulo e Silas foram presos para morrer, amavam a Jesus. Porque o relacionamento com Deus é entre você e Deus.
Se você não entender isso, se eu não lhe ensinar isso, você vai ser alguém dependente de alguém a vida toda. Você tem que depender de Deus. Você tem que ser um autodependente, um autonecessitado de Deus. E saber que a graça de Deus te basta. Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Porque é isso que gera força e poder. Por isso o versículo 12 diz, voltai à fortaleza. Essa palavra aqui ela é especial para todos nós, amados. Porque, bispo, qual é a vantagem de uma vida com Jesus? Uma vida com Jesus é uma vida forte. Uma vida com Jesus é uma vida de poder. Porque você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir abandonado. Você nunca vai se sentir incapaz. Você nunca vai se sentir impotente. Porque a vida com Jesus, ela quebra todas essas barreiras, esses pensamentos equivocados acerca de quem você é. Amados, vamos analisar, vamos observar. O que a igreja primitiva tinha de especial? O que o povo de Deus tinha de recurso ou de capacidade tecnológica que os atraíam para servir a Deus? Às vezes eu vejo a igreja se virando nos 30 para agradar a homens. Eu vejo a igreja se virando nos 30 para tentar fazer o melhor para que as pessoas se sintam bem. A igreja não precisa ter nada disso. O que a igreja precisa ter é uma palavra, que é a palavra de Deus, que transforma, que sara, que cura, que liberta e que faz você entender que você sem Deus, você não é nada. Você não é ninguém sem Deus. Deus não precisa de nós, somos nós que dependemos dEle. Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa? Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa? É mais do que comprovado que quando Deus quer falar, Ele usa um jumento para falar. Se Deus quiser falar com você, Ele usa um jumento para falar comigo e com você. Quisera eu ser o jumento de Balaão. Porque quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E às vezes nós criamos uma expectativa de que nós somos o máximo. De que se não for do nosso jeito, não vai. Amado, você sem Deus, eu sem Deus, nós não somos ninguém. Sua vida não tem valor, a minha vida não tem valor sem Jesus. Sem Jesus, a minha vida e a sua é um trapo. Experimenta. Eu já estive lá. Eu sei o que o mundo fez comigo. Eu sei o que o mundo fez com a minha vida. Eu sei o que o mundo fez com o meu caráter da minha juventude. Eu sei as lambadas que a vida me deu. Eu sei o que é estar lá fora sem Jesus. Por isso eu vou dizer para você. Não caia no engano de achar que Deus precisa de você, que Deus precisa de mim. Não caia na mentira de Satanás de achar que você se basta e você sozinho, você ganha o mundo e você faz o que você quiser. Está aí mais do que comprovado, um negócio que a gente não sabe o que é. Deram um nome de Covid-19, deram um nome. Mais de 100 mil brasileiros, milhares de pessoas no mundo foram embora. Pessoas que começaram o ano sonhando, começaram o ano com uma expectativa, homens, entre tantos que morreram com dinheiro e fortuna para viver 4, 5 vidas, perderam a vida. Não tinham expectativa de morrer. Morreram. Eu quero que você saiba que você depende de Jesus para viver. Não é Jesus que depende de você para nada. Não é a igreja que tem que fazer e acontecer, se virar nos 30 para você vir. É você com Deus, quer vir, vem, não quer vir, não venha. Quer se relacionar com Deus, se relacione, não quer, não se relacione. Só que depois a conta vai chegar para você. A fatura é entre você e Deus, sou entre eu e Deus. Porque a gente tem que criar maturidade e independência na nossa vida com Deus. Você tem que ser alguém independente com Jesus. E alguém dependente de Jesus. Você é capaz de compreender o que o Espírito diz a você nessa noite? Creio que também quem está assistindo pela internet saiba o que eu estou dizendo. Mas por que você está hoje sendo este canal de Deus falando isso? Porque Deus falou isso ao meu coração. Sabe quando Deus falou isso ao meu coração? Porque eu estava, minha esposa sabe muito disso, muito bem disso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dormi muito bem.
eu deito para dormir, e eu ponho minha cabeça, eu sempre dormi muito bem, e eu comecei a ter umas inquietações. E aí eu mando uma mensagem para a pessoa não responde. Aí eu me preocupo com e eu de noite me ajoelhava ao pé da cama, Senhor, essa família não vem à igreja, Senhor, essa família não está vindo. E eu comecei um desespero que eu não tinha. Eu comecei a justificar o meu desespero perante ao Senhor, dizendo, isso é um desespero de pastor, é um desespero de um pastor, é um desespero de um pastor, traz. E Deus me disse, me deu-lhe uma lambada, e o Senhor falou comigo, falou, Ricardo, quem é você? Você é um homem. Você não é ninguém. Você não tem esse poder. Eu sou o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E eu falei, mas Senhor, e Deus falou no meu coração, não se preocupe mais com isso. Sou entre eu e cada filho meu. Então a verdade que eu quero que você saiba, que tudo individual é entre você e Deus. Porque por mais que eu possa pegar alguém na mão, é alguém que ignora a minha mensagem, é alguém que manda uma mãozinha depois de um texto, não sei o que lá, chorando, orando, a pessoa manda uma mãozinha, e eu desesperado, Deus falou, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, descansa em mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque eu não posso querer mais do que as pessoas querem. Amados, eu não posso salvar ninguém. Eu não posso te salvar. Eu não posso salvar ninguém que está me assistindo. Eu não posso salvar ninguém, não posso salvar ninguém. Eu posso pregar a palavra, quem salva é o Senhor. Ele é quem busca, o bom pastor, que deixa as 99 para buscar a perdida, não sou eu. Porque se fosse eu, um monte ia se perder. É o Senhor que deixa as 99 e Ele vai buscar a perdida. Então, o que eu quero que você saiba é que o relacionamento com Deus, Deus falava isso para mim, é individual, é uma maturidade que as pessoas têm que desenvolver. E quanto isso não acontece, aí a pessoa acaba passando pelo quê? Pelos descontentamentos que o filho pródigo passou, que qualquer outra pessoa passou. Eu não estou dizendo isso porque não tem pessoas vindo à igreja, não é por isso. É porque eu sei que existem pessoas que estão naufragando na fé. É porque eu sei que existem pessoas que jogaram a toalha, sabe? Abandonaram a fé. Não estou dizendo de pessoas que nesse momento têm uma questão de saúde, tem um familiar em casa que não pode vir. Eu entendo tudo isso, pelo amor de Deus. Sou uma pessoa sensata. Hoje não caberia mais ninguém aqui, estamos com a igreja lotada. Mas eu sei que tem pessoas que nem pela internet se preocupam de assistir. Não estão envolvidas. E o que acontece? Não vai gerar uma vida de força e de poder. E daqui 10 anos vai viver a mesma vida, dependendo da mão de alguém, dependendo da ajuda de alguém, dependendo de um esforço de alguém. Só que o ser humano cansa. O ser humano cansa de estender as mãos. Às vezes Deus retém e diz, não! Às vezes Deus tira de alguém para a pessoa não ter, para poder fazer, para poder ajudar, porque Ele é o autor de todo bem, de toda boa dádiva, e Ele sabe como tratar cada um de nós. José foi a Faraó para libertar o povo do Egito. Na hora que José olhasse no olho de Faraó e falasse, vou levar o povo, sabe o que Faraó tinha que falar para José? Leva o povo, pode levar o povo. Esse povo já serviu demais, eu tenho uma dívida com ele, leva o povo. A Bíblia diz, quem endureceu o coração de Faraó? Quem é que endurece o coração do rei ou inclina o coração do rei conforme ele quer? Quem? Não preciso falar mais nada. Então, para a gente entender como é lindo esta vida com Jesus. Olha o que Paulo fala, que coisa fantástica que Paulo fala em 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Sabe, Moisés tinha que pôr um véu, porque era tamanha a glória dele quando ele estava na presença do Senhor, que o povo de Israel não conseguia olhar para ele, tamanho era o brilho, que ia se desvanecendo, ia se acabando. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado
que em Cristo é removido. Ou seja, no entanto, eles vivem até hoje desta glória do passado e não entenderam que Jesus já veio. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso aqui é lindo. Amado, quando você se converte, você tem que ser transformado de glória em glória. Você não pode estar na igreja e viver achando que as coisas têm que ser do jeito que você quer. Você não pode estar aqui achando que você vai viver uma vida poderosa, que você vai voar como uma águia, que você vai fazer e acontecer, se não há um envolvimento entre você e o autor e consumador da fé. Sem Deus, nós não somos nada. Diga, sem Deus, eu não sou ninguém. Olha qual é o segredo aqui de você ter essa vida forte, essa vida poderosa. Olha qual é o segredo. Salmos 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Como é que eu me torno uma pessoa forte? Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo. Quando eu tenho uma relação com Deus, a minha vida tem que frutificar. Diga, eu tenho que dar fruto. Amado, você tem que ser uma pessoa que tem interesse pelas coisas de Deus. Eu vou falar para você. Se você hoje, e tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer isso. Se você é alguém que não está se importando com nada de Deus, sua vida não está fazendo sentido. É por isso que as coisas não estão bem. Ou você acha que está, mas não está. Se o seu coração não arder por Jesus, pelas coisas de Deus, está errado. Porque o que me dá vida, o meu oxigênio é a minha vida com Deus. Você sabe que a vida não é para ser vivida como a gente acha que tem que ser. A minha vida é para servir a Deus. A minha vida, a função pela qual eu fui comprado e pago um preço alto de sangue naquela cruz por mim, por você, foi para que eu pudesse viver para Ele. Ele não comprou a mim e a você para nós vivermos como a gente acha que tem que viver, sabe que afinal a vida é curta. A vida é curta para quem? A vida é eterna. É que a gente está colocando um mundo dentro da nossa vida de tal forma que a gente acha que a vida é curta. Não tem nada de curta, não. A vida é muito longa, porque a vida é eterna. Ou você não acredita nisso? A vida é eterna. A vida é uma vida com Deus, que você vai viver por toda a eternidade. E a eternidade começa aqui, no relacionamento entre você e Deus aqui. Olha, se você quer ter sucesso, se você quer ter honra, se você quer ver a tua vida ser motivo de honra, se você quer ser honrado ao extremo, é através de um relacionamento com Deus. O mundo não honra como Deus honra, mas Deus te honra sobre todo mundo. O mundo tira, Deus dá. O mundo arrebenta, Deus reconstrói. O mundo não poupa, Deus protege. A vida com Deus é assim. A vida com Deus é assim. Sabe que quando nós estamos envolvidos com Deus, algumas coisas, algumas características em comum passam a acontecer. Eu queria te mostrar isso. Como é importante desenvolver um relacionamento com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Dizem Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Estavam ali no meio do dia, 3 horas da tarde, estavam indo orar. Era levado um homem coxo de nascença, um homem que nasceu com uma dificuldade motora, era aleijado, não andava, o qual o punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Você conhece essa história. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então aquele homem, na verdade, você conhece essa história, não vou me ater a ela, queria uma oportunidade de ganhar uma moeda, de ganhar um trocado, de ganhar uma esmola. Quem tem Jesus não dá esmola.
Entenda o que eu vou te dizer. Diga, quem tem Jesus, não dá esmola. Quem tem Jesus não dá esmola, amado. Esmola dá quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus faz caridade. Quem não tem Jesus dá esmola. Quem tem Jesus não dá esmola. Quem tem Jesus apresenta aquele que tem a solução para o problema. Quem tem Jesus apresenta aquele que traz abundância, riqueza e prosperidade. Quem tem Jesus apresenta aquele que gera cura. Quem tem Jesus não dá esmola. Se você vê alguém querendo dar esmola, essa pessoa não tem Jesus. Eu não dou esmola para ninguém. Eu apresento Jesus para as pessoas. Porque eu sei que Jesus na vida de alguém, o milagre pode acontecer. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele não entra para dar esmola, ele entra para mudar a situação. Você conhece a história, Atos 3, 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Isso é o poder e a força de uma vida com Jesus. Mas o que eu tenho, isto... Pega isso aqui e guarda no seu coração. Lê comigo ali. Olha o que Pedro fala. O que eu tenho. O que Pedro tinha? Jesus. A diferença está naquilo que nós asseguramos que nós temos. Quem não tem Jesus, dá esmola. Quem não tem Jesus, faz caridade. Quem tem Jesus, faz como Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, este é o poder, é o ápice, é a força de uma vida com Jesus. O que você precisa ter em mente é que as pessoas que cercam a sua vida precisam ver esta força e este poder que a vida com Jesus fez em você. Porque se as pessoas verem você chorando pelo canto, como que você vai apresentar Jesus? Se as pessoas olharem para mim sem compromisso, descomprometido, desenvolvido com o caráter de Jesus, o que eu vou oferecer para elas? Se as pessoas não olharem para a minha vida e os meus olhos não refletirem o amor e o poder de Deus, o que eu posso oferecer para elas? O fato é que Pedro assegurou o que eu tenho. É isso que eu quero que você saiba, o que você tem. O que você tem é exatamente a relação que você construiu. O que você tem hoje de Jesus na sua vida? Quais são as marcas de Cristo evidenciadas? Quando alguém olha para mim, para você, isso é importante as pessoas verem em nós. Porque o Evangelho não pode ser desqualificado como vem sendo. Nós não podemos cair no engano, na mentira de Satanás, de que uma vida medíocre, uma vida qualquer com Deus, basta para as bênçãos vir. Isto é migalha que vai para os cães, migalhas que caem da mesa, que não é para filho. Filho senta e banqueteia. Até quando? Até quando algumas pessoas vão se contentar com migalhas? Eu não quero migalha para a minha vida, eu não quero migalhas para o meu ministério. Eu prefiro ter 10 fiéis que temam a Deus, que honram a Deus, que amam a Deus sobre todas as coisas, do que ter milhares de que não querem nada com Deus. Porque milhares que não querem nada com Deus é motivo de vergonha. Que a sua vida seja a vida como de Pedro e de João, ao ponto de curar as pessoas. Amados, nós temos que ser essas pessoas, as pessoas têm que olhar para você. Cristianismo não é ausência de problema não, tá bom? No mundo tereis, os doentes serão, os pobres, fez pobre para que você tivesse. Então, doença existe, pobreza existe, dificuldade existe, o vale da sombra da morte existe. Estar em Cristo não é sinônimo de que você não vai ter luta. Mas estar em Cristo é sinônimo que em meio às lutas as pessoas vão olhar para você e vai falar: meu Deus do céu, que mulher de Deus é essa? Que homem de Deus é esse que não se abala? Vem pancada de todo lado. Deus está na vida desse homem. Porque se não fosse Deus, uma pessoa não ia aguentar tudo isso não.
E quando a pessoa vê você lá em cima, como viram José, vão dizer e vão reconhecer. O Deus dele fez isso por ele. Quando vê você como Daniel, jogado na cova com os leões, quando você sair de lá intacto, vão dizer assim, o Deus de Daniel protegeu ele. O Deus do Ricardo, o Deus da Ione, o Deus da Daniele, o Deus da Karina, o Deus da Neide, protegeu eles. Você está entendendo? O que é uma força e um poder de uma vida com... Uma vida com Jesus não é vida medíocre, não. Vida com Jesus não é isso que estão apresentando aí fora, não. Esse evangelho de passa a mão na cabeça. A vida com Jesus é o seguinte, plantou, colhe, não plantou, não colhe. Honra a Deus é honrado, não honrou, não é honrado. É simples assim. O que estão querendo inventar de evangelho novo? De que Deus sabe o quê? Deus sabe que Ele tem princípio e que Ele não pode negar a Ele mesmo. Se você honra, Ele vai te honrar. Se você não honra, Ele não vai te honrar. É simples assim. Se você é fiel, você vai colher o fruto da fidelidade. Se você é infiel, você vai colher o fruto da tua infidelidade. E não adianta querer que ninguém pegue na tua mão e te faça um afago. Porque eu posso fazer isso. Mas isso não muda a tua vida, não transforma a tua vida, não muda o teu caráter. Às vezes você tem que passar por lambada na vida para aprender a ser crente e viver. Às vezes tem gente que Deus vai espremer mesmo. E quando eu vejo Deus espremendo, sabe o que eu faço? Eu tiro a mão e saio de perto, para não me espremer junto. Porque eu já fui espremido, na hora que eu pus a mão para ajudar quem não era para eu ajudar. Eu já pus a mão onde não devia pôr. Deus estava cuidando, Deus estava disciplinando, Deus estava açoitando pesado. E eu me joguei para poder ajudar e Deus bateu. E eu levei tanta pancada que sobrou para mim, sobrou para minha mulher, sobrou para os meus filhos, sobrou para a minha vida financeira. Até a minha vida financeira foi afetada. Porque eu fui me jogar onde Deus estava disciplinando, corrigindo e açoitando. Jonas, quando estava no barco, a disciplina era para Jonas. Mas quem estava no barco com ele sofreu junto, perderam tudo, tiveram que jogar a bagagem toda fora. Todo mundo levou, porque estava junto com Jonas. Então entenda o seguinte, a gente não tem que achar que o evangelho é brincadeira, não. É se me der na telha, se der na tua telha o quê? Você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Você acha que você é quem sem Deus? Experimenta. Você acha que você vai chegar aonde sem Deus? Jonas. Você acha que você vai chegar aonde, Jonas? Você acha que você vai chegar aonde, Saul? Ou Balaão? Você acha que você vai chegar aonde sem Deus? Tem gente que surtou. Tira Deus da tua vida. Tira Deus não, porque Deus não sai de você. Tira a unha de Deus da sua vida, a mão de Deus da sua vida para você ver. Experimenta. Experimenta. Vai para o abismo, Ele está lá. Vai para o mais profundo do mar, Ele está lá. Não dá para fugir de Deus não, meu irmão. Não dá para fugir de Deus, minha irmã. O que Deus quer de mim, bispo? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé. E o que mais? O pleno conhecimento do Filho. Vamos ler isso aqui direito. Espera aí. Vamos ler. Até que cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé é unidade da fé. É uma vida de fé e pronto. Que a gente às vezes lê. Já viu gente lendo um contrato? A pessoa, às vezes fica séria com o contrato. Tem gente que não está nem aí. A cláusula está dizendo aqui, se você não pagar a terceira parcela, você perde. Eu assino. Já viu aquela pessoa que fala, não, peraí. Pô, essa cláusula aqui é muito séria. Isso aqui, o negócio aqui é... Tem gente que lê isso aqui e fala, chegamos à unidade. Mas tem que chegar. Diga, eu tenho que chegar. Diga, isso é para mim. Isso é para eu ter sucesso. É para eu crescer, é para eu vencer. A receita está aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita o quê? Varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou essa pessoa que você e eu temos que ser? Plenos de Deus. Tem que ser uma pessoa, amado, sabe? Ali, comprometida com Deus. Compromisso com Deus.
Não é aquela embromation. Sabe o que é embromation? Vamos fazer o curso de teologia. Faz o curso. Desliga a câmera. Aí vai lá. Lava a roupa todo dia. Que alegria. Aí está a gente dando o curso lá. Está lá o nome da pessoa. Mas a pessoa está lá. Lavando roupa. Fazendo coisa. Aí dali a pouco... Pelo amor de Deus, quer enganar quem? A mim? Mas a mim... Você não precisa nem ligar a câmera. Eu vou achar que você está assistindo. Mas achar que com isso vai chegar, volta para mim, a plenitude. Ei, acorda. Até que todos chegamos à unidade da fé. Do pleno, da perfeita, à medida. Dá para fazer isso enrolando? Dá para fazer isso descomprometido? Dá? 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 Não. Trabalha assim para você ver. Quem é funcionário de uma empresa, trabalha assim. Quem é dono do próprio negócio, trabalha assim. Vive assim. Você vai ver o resultado. Não dá, amado. Olha Hebreus 5,12. Bispo, já é para eu ficar em casa. Também acho, mas se Deus te trouxe, aí não é problema meu. Pois com efeito... Gente, não ouço um amém num culto como esse. Eu achei que ia ser amém, glória a Deus. Já tem gente falando em línguas. Está um povo calado. Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Quem não está, diga amém. Tem uns 3 ou 4, mas o negócio é contigo também. Quem te trouxe aqui foi Deus, não fui eu, não. Hebreus 5,12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é mimimi, criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Pois haverá tempo, Timóteo, em 2020, que muitos não suportarão a sã doutrina, Timóteo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, que a gente vê aí fora, né? Pregador de dinheiro, de engano, e vende sal, vende óleo, vende arruda, vende pano, vende isso, vende aquilo, vende uma facilidade que não existe, mas não fortalece a vida da pessoa em Jesus. Torna a pessoa dependente de homem. Você vê que toda a igreja está lotada, não toda, pelo amor de Deus, mas um monte dessas igrejas que estão lotadas, são pessoas dependentes de quem? De homem. É o apóstolo X, é o apóstolo Y, a pessoa vai por causa do homem, porque parece que o cara cura isso, cura aquilo, cura tudo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas, para discernir não somente, mas também o mal. Haverá tempo, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos, e se recusarão a dar ouvidos e se entregarão a fábulas. Eu quero nesses 4 minutos e meio, que agora eu só tenho mas eu vou pegar 4,5 emprestado, debito do culto de quarta-feira, ou de sábado, eu vou dizer uma coisa importante para você. A vida com Jesus, por que ela é fundamental? Porque torna você um guerreiro e uma guerreira na fé. Porque torna você uma pessoa independente de homens e dependente de Deus. Sabe qual é o segredo do sucesso? É quando você se torna independente de homens e dependente de Deus. Os homens vão te servir. Deus vai fazer... Amados, entenda uma coisa.
Se você depender de homem, você está perdido. Se você depender de alguém para qualquer coisa, desculpa te falar, você está perdido. Você está perdido. Mas se você depender de Deus, Deus inclina corações de quem Ele quiser para te favorecer, para te beneficiar, para te servir. Você não tem que vir à igreja porque eu estou te pedindo. Porque agora eu vou começar a pedir, fique em casa porque a igreja está cheia. Aí você vai começar a falar, não, agora eu quero ir. Porque depois dessa palavra, eu vou dizer, gente, fique em casa, porque a igreja está cheia, não cabe mais ninguém aqui. Vou ter que distribuir senha. Não posso pôr mais gente do que tem hoje aqui. Fique em casa. Agora é entre você e Deus. Porque essa força, esse poder da vida com Jesus vai trazer a materialização de tudo que você precisa. Sabe, quando você orar, a sua oração é ouvida por Deus. Quando você chegar num lugar, a tua sombra, a presença de Deus na tua vida, através da tua sombra, a bênção vai ser decretada. Sabe, aonde você passar, a luz de Deus vai brilhar na sua vida, nos seus caminhos. Pessoas vão sonhar com você. Eu cheguei a uma conclusão, que o sonho de Faraó, na verdade foi o sonho que ele sonhou com José. Porque o sonho dele só fez sentido, porque através do sonho dele, Deus manifestaria o sonho que ele tinha dado a José. Sabe que tem gente que vai sonhar com você? Sabe que tem gente que vai se inquietar com você? Sabe que tem gente que vai ver você num lugar e vai te procurar e vai te ligar para você estar naquele lugar, porque a pessoa já te viu lá. Tem pessoas que vão ser inquietadas por sua causa. Sabe por quê? Porque a força e o poder da vida com Jesus causa isso nas pessoas. Você não vai ser alguém que vai precisar pedir. Você vai pensar e Deus vai inclinar o coração das pessoas ao seu favor. Você não vai precisar ficar, choramingando pelo favor de ninguém. Você vai orar e o favor de Deus vai ser na sua vida. Porque esse é o poder e a força da vida com Jesus. Esse é o poder e a força da vida com Jesus. É isso, meu irmão. Olha, eu encerro te dizendo, sua vida com Jesus se torna inabalável. Você sonha, você alcança. Você tem uma visão diferente das demais pessoas, porque Deus amplifica a tua visão. Você tem o respeito e a admiração de todos. Por onde você passar, as pessoas vão te respeitar e vão te admirar. Você tenha certeza, esse é o poder e a força da vida com Jesus. Você vai ser honrado por Deus diante daqueles que um dia contemplaram a sua derrota, o seu choro. O Senhor disse por intermédio do profeta, restituirei em dobro. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. A força e o poder da vida com Jesus faz com que você, no lugar da tua vergonha, tenha dupla honra. E creia, Deus vai manifestar a dupla honra na sua vida. O que Deus quer de você é que você entenda que o seu compromisso é com Ele. Você tem um compromisso com Deus, não é com o bispo, não é com a igreja, não é se a igreja tem ou se a igreja não tem, não é se a igreja é ou se não é, não são com as pessoas que frequentam a igreja. As pessoas que frequentam a igreja é problema de Deus. A responsabilidade da sua vida não é dos outros, é você. Diga, sou eu e Deus. Diga, eu estou aqui por causa de Deus. Diga, eu não estou aqui por causa do bispo. Eu não estou aqui por causa do louvor. Diga, eu não estou aqui por causa de homens. Diga, eu estou aqui porque eu necessito de Deus. E este lugar foi o lugar que Deus escolheu para que Ele pudesse cuidar de mim. E aqui eu estou, independente de homens, para servir a Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar a Deus com alegria, nós vamos sair daqui hoje dizendo, a responsabilidade é minha. Diga, a responsabilidade é minha, é sua, é minha. Amém? A sua é sua, a minha é minha.
Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço pelo peso primeiro que o Senhor tirou do meu coração. Humano, lógico, racional, sentimental. E te agradeço pela palavra de conhecimento que foi liberada a nós nesta noite. Porque nós todos compreendemos que a nossa relação é direta contigo. Nós não vimos na vida de Pedro sendo motivado por iluminação, Pedro sendo motivado por pessoas, Pedro sendo motivado por afagos. O que motivava Pedro era saber que tu eras o Cristo. O que motivava Pedro era saber que o Senhor o havia salvado e comprado ele no mercado de escravos. O que motivou a vida de Paulo não foi o glamour que o seu apostolado lhe trouxe. O que motivava Paulo era saber que ele moraria a eternidade contigo. O que durante muitos anos tem motivado a igreja é riqueza. O que durante muitos anos tem motivado a vida das pessoas é conquistas. E isso é apenas consequência de uma vida contigo. É impossível viver com o Senhor e não ter honra. É impossível estar com o Senhor e não ter riqueza. É impossível estar com o Senhor e não prosperar. É impossível estar com o Senhor e não viver milagres. É impossível. Isso é consequência de uma vida contigo. E eu sei, Deus, que há uma palavra liberada para o nosso ministério que ainda este ano. Eu sei que faltava esse momento para a sua igreja. Eu sei que faltava esta palavra para nós entendermos o nosso papel, o nosso chamado. Mas hoje, Deus, ouvimos a tua voz. Hoje, Deus, reconhecemos a nossa necessidade de ti. Hoje nós entendemos que tudo, afinal de contas, é entre nós e o Senhor. Nós não podemos culpar ninguém. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Nós não podemos, Senhor, responsabilizar ninguém. Pois o papel e o chamado é individual. É individual. É individual. E hoje nós estamos aqui, Deus, entendendo. Estamos aqui hoje curvados diante do Senhor. Estamos aqui hoje com temor e tremor em nossos corações, porque nós queremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós queremos chegar à estatura de varões perfeitos. Nós queremos chegar ao máximo de intimidade, de comunhão contigo. Eu sei que o Senhor nos fará desfrutar de vida plena, de vida longa. O Senhor vai nos dar tudo o que nós precisamos. A tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do coração. Ou seja, uma vida forte contigo vai gerar a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos projetos. Tudo isso vai acontecer. Mas nós não ignoramos que isso tudo só pode acontecer por intermédio de uma vida contigo. E nós vamos buscar esta vida. Nós vamos viver esta vida. E nós vamos tomar posse do que esta vida contigo proporciona. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda hoje. Porque sairemos daqui para dar os primeiros passos em rumo a esta vida independente de homens e dependentes